Olá, gestores da diversão, sejam muito bem-vindos ao podcast Entreter, versão 2023, hein? 2022, o ano passado, gravamos vários episódios, conteúdo muito bacana. Aí eu tirei férias, meu filho nasceu, né? Aconteceu muita coisa, tá? Mas agora, 2023, ano novo, então nada mais justo, nada melhor do que também gravar episódios novos aqui para o podcast Entreter, né? Podcast Entreter, você já sabe, é um podcast voltado para a indústria da diversão, para o segmento de festas, né? E a cada episódio aí eu trago um profissional para contar um pouquinho da sua história, né? E como veio parar aí no mundo da diversão, do entretenimento. Legal? Então, como vocês já sabem, né? Eu sempre começo o meu podcast com alguns recadinhos e o recadinho deste episódio né? Esse ano eu lancei, gente, um curso online voltado para monitores de recreação. Então, dentro desse curso, são mais de 5 horas de gravação de conteúdo. Então, se você aí tem uma equipe de monitores, ou então você trabalha como monitor, está procurando um curso aí, né? Eu te recomendo, porque tenho certeza que o conteúdo foi feito com muito carinho, né? Eu tenho certeza que você vai gostar, tá? O conteúdo ficou bem legal e eu falo sobre segurança em brinquedos, segurança em brincadeiras, falo sobre criatividade em momentos especiais, como a hora do parabéns, a hora do piquenique. Falo sobre direitos e deveres aí do monitor, o que pode se fazer, o que não pode se fazer, o que é recomendável, o que não é recomendável. Então, o conteúdo ficou bem completo. E o bacana desse curso, ele é online, né? Então, funciona como uma assinatura do Netflix. Então, você pode assistir ele quantas vezes você quiser, onde você quiser, e também em cada período aí eu vou inserir conteúdos novos, bônus, tá? Então, aí para as pessoas que adquirirem o curso, aí adquirirem essa assinatura, sempre vão ter acesso também a conteúdo novo, tá? Então, o link, para quem quiser saber mais sobre o curso, o link vai estar na descrição do vídeo, beleza? Próximo recado, gente. Agora em maio, né, desse ano 2023, de 31 de maio a 3 de junho, acontece a Celebrar Show, tá? É a única feira e mais importante aí voltada para esse nosso setor de festas da indústria de diversão. Então, se você quer conhecer as novidades, né, que esse setor tem, você não pode deixar de vir para a feira, tá? É um evento sensacional, acontece aqui em São Paulo, no Expo Center Norte. 31 de maio a 3 de junho. O Instagram da feira é Celebra Show, tá? Então, comece a seguir ali o perfil e fique por dentro de todas as informações, todas as novidades. E eu, dentro dessa feira, tá, gente? Eu fui contratado ali pelo time da Celebrar Show, tá? Para organizar aí uma série de palestras que vão acontecer dentro da feira sobre a indústria da diversão, sobre o mercado de festas. Então, assim, estou recrutando, convidando aí os maiores especialistas da área, tá? E preparando um conteúdo muito bacana para vocês. Então, não percam, não deixem de vir para a feira, beleza? E último recado, né? Você já sabe, sua marca pode estar aqui. Então, se você entende que a sua marca aí tem sinergia com o podcast, principalmente com o público-alvo que assiste aqui o podcast, que são gestores aí que atuam nessa área da diversão, né? A sua marca pode estar aqui, tá? Então, nos créditos aí, né? Nos comentários ali do vídeo, tem os meus contatos. Você consegue falar comigo e quem sabe a gente não consegue fazer uma parceria bem bacana. Beleza? Então, recados dados, muito importante, né? Se você curte o podcast, não deixe de curtir, não deixe de se inscrever no canal, tá? Porque isso ajuda bastante no engajamento. Legal? Bom, é isso. Então chegou agora o grande momento de eu apresentar o meu convidado deste episódio. Com vocês, tio Careca! Dá um abraço aqui. Muito obrigado por você virem. Gente, eu acho que o tio Careca, né? Márcio Carmo, o nome oficial, né? Mas acho que são poucas pessoas que conhecem ele como Márcio. Todo mundo conhece ele como tio Careca. Eu acho que é um profissional aí da nossa área. Quem acompanha aí a nossa área não precisa de apresentações, né? É um rostinho bem conhecido da galera. Muita gente me pediu, falou assim, me perguntava, quando que você vai conversar? Quando você vai convidar o tio Careca, coisa e tal? Falava, calma, vai chegar a hora dele.
Tá sendo o primeiro aqui do ano de 2023. Nossa amizade aí tá o quê? Uns 15 anos aí, por aí, né? Já. Inclusive, ele é meu padrinho de casamento, viu, gente? Então, se for para contar aqui no podcast as histórias pessoais, Daí, 15 podcasts. a gente precisaria de mais tempo, né? Vamos ficar mais só No profissional no mesmo. profissional, né? Não que vai dar tempo, mas eu acho que você, Tio Careca, eu tenho certeza que a gente não vai conseguir fazer um episódio só, né? Esse que talvez seja um primeiro de muitos. E aí, quem também conhece, acompanha o Tio Careca, sabe da história dele de superação, né? Uma história muito bonita. E aí, quando eu convidei, falei do podcast, falei, cara, a gente precisa registrar essa história de algum jeito, né? Eu acho que isso nesse primeiro episódio, para mim seria muito importante que a gente conseguisse registrar a sua história, mostrar para as pessoas que ainda não te conhecem, né? Mas contar essa história que é muito bonita, tá? Então, tem muito papo aí, gente. Tenho certeza que vão curtir muito esse episódio, tá? E aí, Careca, a primeira pergunta que eu faço, e é complicado, né? Um careca chamando o outro careca, né? Fica estranho, né? Mas a primeira pergunta que eu faço sempre para meus convidados, quando eles vêm aqui, eu vou fazer para você também, é a seguinte: como que você veio parar aí nessa indústria, né? Da diversão, né? Então, como foi o momento onde você falou, poxa, eu acho que eu tenho jeito aí para entrar nesse segmento, nesse setor e vou apostar, né? A minha entrada primeiro, muito obrigado pelo convite. Logicamente, esse aqui será o primeiro de alguns, né? Gostaria de falar que já fui convidado para outras conversas, outros bate-papos desse aqui. Eu sempre recusei, mas vindo do meu afilhado, não tem como recusar. Sei que isso vai gerar alguns ciúmes por aí eu afora. prometi para ele que depois ia ter cerveja. Aí ele falou, então... Isso vai gerar ciúmes em algumas pessoas aí, mas não tem problema. Nos próximos eu vou. O primeiro tinha que ser do meu afilhado aqui, né? Então, obrigado. Como é que... a primeira, eu acho que são pouquíssimas as pessoas que entraram nesse ramo que não fosse pela Nice. E que eu chamo de Nice. A necessidade de fazer dinheiro, né? Então, a gente entra, mesmo porque esse não é um... Você lembra que ano que foi? Foi em 99. Muita gente entra nesse ramo, a grande maioria que eu conheço entrou por necessidade. E foi o meu caso, né? Sabe, já comentei com alguns, e a grande maioria do Brasil hoje sabe, que eu não tenho formação acadêmica nenhuma, né? Então, eu ia fazendo o que aparecia. Essa foi minha primeira fase. Mas antes da tua ocupação, antes de entrar nesse setor, você trabalhava Então, com eu quê? fui militar por 7 anos, depois eu fui vigilante de banco, depois eu fui motorista de lotada, aquelas combis. Isso, gente, no Rio de Janeiro, hein? Isso, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. E aí, e depois eu comecei a trabalhar com animação, né? Tá. Aí a ideia da animação nessa época, em 99, era para complementar a renda ou não? Já ia ser sua única renda? Não, eu fazia lotada, né? Na lotada que eu fazia, eu tinha que acordar às 3h30 da manhã. Fazendo festa, eu fazia o mesmo dinheiro, mas com menos tempo. Eu usava menos tempo, né? Então, era mais descansado fazer isso. E aí, no meio da história, eu comecei a empreender, né? Aí veio a segunda fase. Por que motivo eu comecei a empreender? Você lembra que ano que foi isso já? Porque nesse início você começou a trabalhar para outros. Isso. Você era uma espécie de animador contratado, te escalavam, você ia lá, fazia animação e ganhava o teu. Aí, a partir de que ano você falou, opa, eu vou começar... 2001. Tá, então foram 2 anos depois. Finalzinho de 2001, início de 2002. 2 anos depois, então, aí você entende que já dava para também... Exatamente. E aí, depois ele vai estar aqui também, tirando esse grande amigo que eu tenho, Zé, são os parentes, né? Que é o próximo episódio, próximo. Tá dando spoiler, hein? Tá Já aqui. tô dando spoiler. Ele tá aqui no canto, tá esperando a vez dele. Tirando ele, eu via tudo muito igual, né? Eu via tudo muito igual. E eu queria fazer diferente. Aí isso fica um pouquinho clichê, né? Mas é verdade, é verdade. Eu queria fazer diferente. Aí Zé me ensinou isso também, que eu não sabia. Existia
a maior Saraiva da América Latina na época era num shopping que tinha. Saraiva livro de loja livraria, de livros, livraria. livraria, né? Era no New York Center, num shopping que ainda tem esse shopping, do lado do Barra Shopping, lá no Rio. E aí o que eu fazia? Eu tinha uma Kombi, né? Kombi é essa chamada, o nome da Kombi era Duvido, por que motivo? Eu botava a placa de vendo, as pessoas escreviam embaixo Duvido, por isso o nome da Kombi era Duvido. Eu parava ela numa ruazinha ali que não dava né, que não era multado nem nada, e ficava ali dentro da Saraiva. Cara, às vezes de 10 da manhã às 5 da tarde, 5 e meia da tarde, procurando livros de educação física para que me desse algum tipo de ideia para brincadeiras novas, que era que eu sempre vivia em busca. E aí eu comecei a inovar, né? Não só fazer diferente, realmente inovar, fazer atividades que desse resultado. Dentro desses meus estudos por conta própria, eu comecei a notar que as brincadeiras que tinham velocidade, pontaria, equilíbrio, força, vertigem e vaidade intelectual sempre dava certo. E eu tomei isso como base. Hoje, eu não lembro o escritor, você mesmo já citou em algumas palestras suas, eu esqueço. Também tem uma base parecida com essa, né? A gente tem um sociólogo francês, né? Chamado Roger Caloas, que ele fala sobre essa situação do jogo, né? E aí, quando ele escreve o livro dele, se eu não me engano, em 79, que ele fala das motivações lúdicas, né? Então, para algo, em resumo, para algo ser divertido, precisa ter pelo menos uma ou mais dessas motivações que ele chama de aventura, competição, vertigem e fantasia. Então, hoje eu sei falar sobre isso. Antigamente, naquela época, eram só percepções. Assim como tudo na minha vida, provavelmente, hoje, depois de eu ter acesso... Eu sou fruto da internet, porque até então eu não tinha estudado nada. E quando eu tive autodidata, né? E a internet, ela melhora isso em você. Fica muito mais fácil ser quem quer informação e busca, encontra, né? Não tem como. E aí eu comecei a procurar isso, né? Então, eram percepções que eu ia tendo na vida, né? Eu acho que durante as suas brincadeiras, né? Aí me corrija se eu estiver errado, mas analisando de fora, dá a entender o seguinte, que durante as brincadeiras que você criava, que você realizava, que você desenvolvia, você começou a perceber padrões. Sim. Então, se eu for por esse caminho aqui, a chance de sucesso é maior. Exatamente isso. E aí você reuniu esses padrões, né, que é o que você falou aí, quero que você repita depois. Uhum. Esses padrões, digamos assim, essas características dentro das atividades, você percebia que traziam um sucesso maior e que, de alguma forma, isso se transformou numa metodologia também, né? O ponto sempre, quando você for criar brincadeiras novas, você tenta resgatar isso, fala assim, poxa, tem vertigem, tem a vaidade intelectual, tem a velocidade, tem a força. Exatamente isso. Então, você criou esse processo de como fazer brincadeira utilizando essas tuas Isso. Então, por exemplo, eu fazia um quiz numa festa, né? Aquele quiz de que filme é essa música, para as crianças, né? Então, botava da Bela e a Fera, e todas aquelas músicas. E, do nada, eu soltava um Abelardo Barbosa, pam, 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 entrava uma avó. Não, mas senhora, isso é só uma brincadeira para criança. Não, mas eles não vão saber. Então a senhora diz quem é. E aí, nisso, eu já vinha trazendo os adultos. O que é? A vaidade intelectual. Por exemplo, meu pai é flamenguista doente. Se você perguntar quem foi o campeão de tal ano no Campeonato Carioca, ele vai levantar e dar um grito na festa por causa da vaidade intelectual dele. Ele quer mostrar que sabe isso. Então, esses padrões, que hoje eu sei falar sobre ele, mas antigamente não, eram só sensações que eu tinha, eram só percepções que eu tinha, que eu nem sabia que era verdade mesmo, porque não existia alguém que me falasse, não, vai por ali, vai por aqui. Isso era tudo um aprendizado solo. Era tentativa e erro, né? Isso. Muito. E aí eu comecei, por exemplo, um jogo de busca, ele pode envolver tudo isso, né? Você pode, por exemplo, Caça ao Tesouro, que é um dos jogos de busca, você pode transformar essas crianças que estão na festa como marujos
E eles vão fazer um curso de marujo que vão passar por várias etapas para depois sim sair para o caso tesouro, sabe? Então tem muitas coisas que você consegue fazer dentro dessa minha metodologia, que eu nem sabia o termo técnico de metodologia. Poucas pessoas começaram a me falar sobre isso há muito pouco tempo também. Tem 5, 6 anos que me falam sobre isso. Então, mas lá na minha empresa a gente procura usar isso. Então, quando você vai usar uma brincadeira, que seja um cabo de guerra sempre será força, né? E aí, quem é forte, que você consegue motivar antes da brincadeira acontecer, o que vai acontecer, o que você vai aplicar ali, fica muito mais fácil de você prender a criança na sua brincadeira. Legal. E aí, assim, então, fazendo aqui uma revisão histórica, né? Você trabalhava, começou a tua primeira experiência profissional foi como militar, Não, depois... minha primeira experiência profissional foi com 7 anos na feira. Pô. Pô, Feira, depois fui ser camelô no centro da cidade, depois trabalhei numa pensão, depois fui ser militar, fui do pelotão de operações especiais do Exército. Então rodei, então foi militar, você já está quase se aposentando. Já. Eu tô com 55 anos, daqui a 2 anos eu faço 50 anos de trabalho. Muito bom. Ininterruptos, né? Assim, sempre trabalhei a vida toda. Tá, aí, né, você começa a trabalhar com festas, primeiro trabalhando para outros, né? Até então você tinha chefes, 2 anos depois você fala, não, eu vou ser o meu próprio chefe. E aí, com base no sucesso que você começa a ter dentro das festas que você faz, dos eventos que você faz, as pessoas começam a gostar muito, principalmente em razão dessas tuas brincadeiras que eram diferenciadas. E aí, quando então você percebe que é hora de crescer e qual atitude que você faz, eu não sei, eu conheço pouco da tua história, né, porque a gente tem essa amizade há muitos anos, eu acho que talvez o momento que deve ter ficado marcante para você foi quando você entende que esse serviço de animação, você poderia terceirizar isso para as casas de festas, né? Oferecer para casas de festas. Quando que dá esse insight? Assim, é uma coisa que você vai oferecer para as casas de festas ou o pessoal que vai atrás de você? Tentando aqui explicar rapidinho para quem não conhece um pouco da história de Chucareca, não sabe o que eu estou falando, hoje ele tem uma empresa no Rio de Janeiro que ele tem as equipes de animadores, né? São animadores que trabalham para ele, mas essas equipes de animadores trabalham em diferentes casas de festas. Então, as pessoas estão numa festa, numa casa de festa, e está tendo lá a animação, né? Os convidados ali, muitos clientes, podem até achar que é um serviço incluso ali da casa de festa, do buffet infantil. Mas, na verdade, essa casa de festa do buffet infantil está terceirizando essa parte de animação para a empresa do Tio Careca. Então, como que surge isso? Foi algo que te procuraram e te convidaram? Foi algo que você foi bater porta e porta e oferecer? Já me procuraram. Inclusive, quando eu comecei a fazer por conta própria, eu já comecei fazendo em uma casa de festa, e isso foi passando de casa em casa. As pessoas vinham me procurar para eu trabalhar nas casas deles, e eu não, porque eu tinha ali, né, um trato feito, não era um contrato, mas era um trato que nós tínhamos, de não fazer festa em outra casa de festa. E aí eu ia preparando pessoas, e aí vieram novas habilidades que eu precisava ter. Não só mais fazer boas brincadeiras, criar novas brincadeiras, como treinar pessoas. Essa aí que foi a que mais me deu demanda de tempo, paciência, e erra e acerta. Onde você viu ali que tinha um desafio, né? Era muito maior, de lidar com pessoas. Porque quando você faz alguma coisa... Eu dou até um exemplo. Quer ver? Alguém tem uma caneta aqui que possa me emprestar? Uma caneta, alguma coisa aqui. Deixa eu ver aqui. Quer ver? Deixa eu te dar um exemplo aqui, muito fácil. Se você tiver que pegar esse celular seu, tá, com a mão, se eu falar para você assim, pega esse celular e põe aqui. Vamos lá. Você pega ele e põe. Isso é quando você está fazendo alguma coisa, certo? Sim. Quando você precisa de alguém para fazer isso para você, você precisa de uma ferramenta. Para você pegar esse celular com isso aqui, já fica muito mais difícil. E quanto pior treinado esse funcionário, pior fica sendo a sua ferramenta. É como se você tivesse que... Isso foram percepções minhas. É como se você tivesse que apertar um parafuso com uma enxada. Se você não treinar essa pessoa da maneira correta, e isso foram percepções que eu fui tendo, não dava certo. Ele aprendia a fazer tudo comigo, mas ele não se tornava um especialista naquilo. Por quê?
eu que todo mundo tem a primeiro momento que eu ensinei, logo esse cara já sabe. Não, o conhecimento é meu. Quando eu passo para ele, é uma informação. Só vai virar conhecimento para ele quando ele usar. E aí, Ele quando ele aplicar. usar várias vezes, ele vira um especialista, que é o que a gente precisa ver na festa, o especialista. Então acontece o seguinte: você começa a ter sucesso nas atividades, as pessoas começam a te chamar, mas mais de uma pessoa ao mesmo tempo, e aí você fala, poxa, e agora? O que fazer para atender? Então você começa a recrutar pessoas e treinar essas pessoas, Exatamente. e para garantir um padrão, principalmente. Fala assim, independente se sou eu ou alguém na minha equipe, o padrão de qualidade das brincadeiras vai ser o mesmo. Então, hoje, seu treinamento, que é o que você falou, que talvez no começo foi o maior desafio para você, mas hoje acho que você já trabalha com isso bem melhor, ao ponto que Sim. hoje você faz treinamento no Brasil todo, não só para a tua equipe, né? Isso ultrapassou, digamos, as fronteiras ali da tua empresa, né? Hoje Certo. você acaba sendo reconhecido no país por treinar equipes de diferentes empresas, né? No país todo. Então, aí você tem que treinar para oferecer esse padrão de qualidade e aí você entendeu que esse treinamento não bastava também só técnica, né? Era importante também trabalhar a questão do comportamento, da Sim, cabeça exatamente. desse, né? E hoje o que se trabalha muito nesses treinamentos, assim, que você... Então, eu caía no erro que eu acho que a grande maioria também caiu, e eu, assim, se continuam caindo, não vai dar certo isso não vai dar certo. Muitas pessoas trazem para suas empresas conhecimento técnico. Não tragam isso, não façam isso. Traga caráter, desenvolva as habilidades e depois dê autonomia. Porque 100% dos contratados com conhecimento técnico pronto me Você prefere, decepcionaram. então, ali entre os animadores, entre os candidatos, você prefere aqueles mais crus, que não Que têm nunca experiência. trabalhou não sabe o que é festa. Você prefere, quanto mais cru para você, melhor. Melhor. Vamos lá, vamos voltar para o celular. Se eu mandar você escrever alguma coisa aqui com a caneta preta, não vai dar para você ver nada. Ou seja, tem que ter uma folha em branco. Quanto mais em branco for essa folha, mais fácil de escrever. Entendi. Entendeu? E hoje, na sua empresa, como que você separa ali os animadores? Você tem animadores, monitores, todos são iguais? Você criou ali uma espécie de um plano de carreira dentro da sua empresa, que hoje você deve ter funcionários que já trabalham com você há muitos anos. Sim. E como que você diferencia, por exemplo, desses novos? Eles ajudam no treinamento também? Como que você trabalha lá com a tua equipe? Então, hoje lá na empresa a gente está com três treinamentos, né? A gente tem o treinamento do iniciante, temos o treinamento do avançado e o treinamento do treinador. Os mais avançados viram treinadores. Então, eles vão lá dar um treinamento e recebem como se estivesse fazendo uma festa, quando vão aplicar o treinamento. Existe uma hierarquia lá na empresa, né? Então, quem chegou primeiro, que tem a primeira festa. Então, só tem uma festa na empresa. O mais antigo é quem faz essa festa. Desde que ele esteja no sinal verde. Então, lá na empresa, a gente tem o sinal verde, sinal amarelo, sinal vermelho. Então, vamos lá. Então, o Zezinho, ele está comigo há 15 anos, mas ele vira para mim e fala assim, olha, Márcio, todo sábado, primeiro sábado do mês, eu não posso mais fazer festa. Automaticamente, ele passa para o sinal amarelo. Porque essa questão da disponibilidade, você entende que é um ponto crucial para a sua empresa. A partir do momento que ele não dá mais essa disponibilidade, exatamente, ele também não acaba não sendo mais prioridade. Isso. E aí ele dá a vez dele para o outro. Lá eu tento ao máximo passar a cultura que ele não está sendo prejudicado, outro está sendo beneficiado. Sempre o meu pensamento é beneficiar quem está mais disponível. Entendeu? Então, e o sinal vermelho é aquele que nunca pode, mas um dia ele me salva. Já conhece toda a empresa, tá, né? Mas vira e mexe, ele não está podendo, então ele fica no sinal vermelho. Então, é muito legal que um funcionário se mantenha em alto nível de produção e no sinal verde. Se no momento que ele passa para o sinal amarelo, ele cai bruscamente o valor do mês dele. E como que é essa tua relação agora com os donos de casas de festas, né? Os gestores de casas de festas, assim? Eu entendo que hoje
em razão de todo esse nome que você construiu, esse expertise, as casas de festa, principalmente quando estão abrindo, coisa e tal, te procuram, né? E aí, Sim. como que é esse atendimento desde a primeira conversa até realmente a efetivação, no sentido de você colocar uma equipe dentro de casas de festa? O que que é importante para você hoje, como gestor, né, dessa empresa de animação? Importante que esse gestor de casa de festa te entregue, né, te dê, né? É. Eu preciso de um lugar seguro, né? Um espaço não muito pequeno, mas que seja seguro, que não escorregue e tal. Tem Que seja o favorável para o básico. desenvolvimento de É, atividades recreativas. exatamente. Se puder ter uma área externa. Só para complementar, né? Por que o Careca está falando isso, gente? Porque às vezes você vai realmente ser contratado para fazer animação, recreação em festas e chega lá não tem espaço nenhum, Exatamente. né? Então, assim, parte da premissa é que uma casa de festa que está procurando uma empresa de animação especializada e quer isso na festa dela, o mínimo que ela tem que oferecer de condição é espaço para que essas brincadeiras sejam realizadas, né? E às vezes a gente sabe que tem situações que nem esse espaço tem, aí complica muito o trabalho. Eu sou chamado muitas vezes para casa de festa que está abrindo. Eu falo, e o espaço da animação vai ser aonde? Aí o dono da casa de festa, como eu já cheguei em lugar que não tinha lixeira. Onde vai ser a lixeira? Também não sabia. Então, eu acho que é legal, sim, quem vai abrir um buffet hoje, ter um consultor e escutar esse consultor, porque vai adiantar muito o tempo dele, né? Não, porque Vai às vezes apanhar muito também menos. acaba acontecendo, né? É muito brinquedo, né? Às vezes ali todo espaço que tem coloca um brinquedo, mas entende que às vezes, né, não percebe que a brincadeira pode se tornar mais uma opção de entretenimento. Então, às vezes é melhor Sim. menos brinquedos, mas mais espaço para que a recreação e a brincadeira possa acontecer, né? Lá no Rio eu Aí, atendo a 3 unidades que não tem brinquedo. E são as unidades que mais me dão festa. então, olha só que interessante, né? A recreação aí como um diferencial Sim. e parece estar dando resultado, como você falou, melhor, né? Das casas de festa que você presta serviço são as que te entregam mais festa. Uhum. Então, você falou, é importante do espaço, né? Numa área legal para desenvolver suas brincadeiras, que mais? É importante ser assim, não que você exige dessa casa de festa, porque a relação não é essa, né? De exigir ou não, mas que o recomendável, né? Que seria o É, ideal para você. O espaço, que mais? que ela tenha horários, né? Tenha o horário do parabéns, horário que isso fique bem, O cronograma o da cronograma da festa, festa seja bem ajustado. Isso por porque experiências que eu tenho já de algum tempo, tem os horários certos para ser feitas as coisas, porque senão a criança, eu não acho legal que a criança fique o tempo todo com a animação. A gente brinca, a gente usa muito o livre brincar também, né? É bem legal isso, que a gente brinca com a criança aonde ela quer brincar. Isso é muito importante. Tem muito grupo de animação que às vezes não dá certo na casa de festa por causa disso. Ele pede, tem grupo de animação que pede para fechar os brinquedos para ele poder fazer o trabalho dele, senão não consegue. Entendeu? Então tem o livre brincar com a criança também é muito importante. utilizar a própria estrutura, né? Exata, Não os sempre. brinquedos como concorrentes, mas os brinquedos como aliado, né? Isso, valorizar a estrutura do cliente. Valorizar a estrutura do cliente. Eu, animador, sempre que possível, ser um locutor da festa, mesmo que não tenha microfone. Senhores convidados, vai começar agora o lanchinho e tal. Que é o anúncio das atividades, né? Exatamente, exatamente. Isso é muito importante. Eu já tive colônia de férias que num ano teve, sei lá, 20 crianças e a gente começou a anunciar durante as festas, a gente foi para 120 crianças. E é uma diferença brutal tanto de faturamento quanto de... Sim. Então a gente tem o espaço, tem essa situação de entender a oferta de entretenimento que a casa de festa buffet já tem não como um concorrente, mas como um aliado, né? No sentido Sim, que os animadores eles são instruídos, incentivam as brincadeiras nos próprios brinquedos, isso é certo. legal. Que mais? Assim, você é, aí essa questão da programação, é importante que, né, saibam que tem horário para tudo, horário para comer, horário para o parabéns, horário para as brincadeiras, para oficinas, você também, né? O teu modelo de animação em festa também você trabalha muito com oficina, né? Trabalhamos com oficinas. Eu mesmo não levo nenhuma oficina para poder baixar o custo máximo para o cliente, Tá. mas eu oriento que tenha algum tipo de atividades de oficina na casa. Hoje está
está acontecendo muito lá no Rio, né? Lugar mais quente, banho de mangueira, área molhada. Tá. No espaço tem funcionado Atividades bem. recreativas com água, né? Com água. Isso tem acontecido, tem dado muito certo. É uma dica aí que eu dou para quando eu chego no cliente. Se eu puder chegar na obra ainda dá tempo de colocar. E é uma Lugares coisa quentes que faz sucesso. muita diferença. Muita diferença. Tem criança que faz festa em determinado local porque tem aquela área molhada. Sem contar que tem donos lá de buffet, nossa, lá que a gente presta serviço lá, que vende biquíni, vende maiô, vende sunguinha de praia, vende um montão de coisa, roupinha de banho. Aproveita ali para Exatamente. faturar ainda mais com a venda de opcionais. Exatamente. É mais um ganho. Tem muitos clientes que às vezes não tem não tem uma animação na casa, que eles entendem que a animação vai tirar essas pessoas, as crianças do brinquedo. E não é essa a intenção. Se tiver um grupo responsável que entenda desse assunto, a animação em buffet infantil, ele vai ter Acaba, acho que, na verdade, sendo mais uma opção de entretenimento, né? Sim, sim. É como se fossem duas mãos, né? Acho que são antagônicas, uma de um lado, outra do outro, né? Não tem nada a ver uma com a outra, né? Mas são as duas no mesmo corpo para poder fazer a coisa funcionar melhor. E aí, atualmente, hoje você está em quantas casas de festa? Hoje, 19. 19. E aí, essas 19 casas de festas resultam em quantas festas no mês, em média? Em média, 350, 400 festas mês, mais ou menos. Então, cada equipe aí consegue fazer pelo menos umas 20, entre 20 e 25 festas aí no mês. Os mais antigos fazem aí, chega a fazer 42 festas no mês. Caramba, hein? Porque tem muitas unidades de buffets que chega a fazer numa terça-feira 3 festas. Porque eles têm muito pacote escolar, né? É assim o que nos passam, né? Com a animação, dá para fazer bastante pacote escolar. Porque acho que também acontece que esses públicos também que consomem casas de festa, bufês infantis, acabam sendo meio bairristas, né? Acabam priorizando bufês, casas de festas onde moram, né? Próximo onde moram, próximo onde estudam. Até mesmo por uma questão de facilidade na logística, né? Porque não faz sentido, às vezes, você atravessar a cidade para ir num lugar, o tempo que você perde no trânsito é muito valioso. Então, as pessoas tendem ali a ficar próximas, né? E aí eu acho que se repete muito as crianças, né? E aí os brinquedos ali, como eles são mais difíceis de mudar, né? Eles são estáticos, digamos assim, a oportunidade de se diferenciar e inovar está nas brincadeiras, né? Está na recreação, né? Quanto custa um Kabum hoje? Kabum, você fala o quê? Aquelas torres lá? Acho que começa talvez uns 40 mil, podendo ir até para 70 mil. 70 mil. Se você troca um brinquedo desse porte numa casa de festa, num buffet, você vai ter que gastar 70 mil. Para eu trocar a minha animação, só basta eu trocar a regra. Eu troco a regra da brincadeira, troquei a animação toda. A partir do momento que você mudou ali uma brincadeira, uma regra... Falando da torre, por exemplo, o que a torre provoca na criança? Vertigem. Eu boto um tecido acrobático que custa R$200, boto ela de cabeça para baixo aí num lugar legal, bem treinada a equipe, ela vai ter vertigem. Sim. Como que você trabalha essa questão da segurança com a tua equipe, assim? Durante os treinamentos, assim, então, é a prioridade, assim? Total. Primeiro, tipo Disney, né? Segurança, gentileza e magia. Segurança, não... A gentileza acaba, ela só começa depois da segurança. Isso. Tio, deixa eu ficar pendurado. Não dá para negociar. Tanto é que vira e mexe, eu tenho tecido acrobático, a gente faz balanço com ele, né? Você não pode tirar a mão da criança. Vira e mexe, eu pego um videozinho de funcionário meu que tira uma mão ou outra, imediatamente eu já ligo. Espera a festa acabar, já ligo. Cara, olha só, isso aí, entendeu? Então, segurança é primordial. Depois vem a gentileza, ser gentil com as crianças, né? Depois vem aí a magia, vem... E para coordenar tudo isso, hoje, como você tem? Você tem agora uma sede administrativa, onde nesse mesmo lugar você faz seus treinamentos, aí você guarda todo o material? Sim, então, a grande maioria do material é guardado nos buffets. Com o fato de ter muitas festas, não precisa estar levando e trazendo o tempo todo, né? A grande maioria posso dizer que 90% do meu material fica nos buffets. O restante, no Festa in Play, que, né, sai lá do galpão.
E, sim, temos uma sede, tem uma sala de treinamento grande, temos 2 escritórios e tal. E tem a Júlia agora, minha filha, que está me ajudando, já vem um tempo me ajudando. A Larissa já está comigo, já você conhece também, está há muitos anos já comigo. E a gente está formando cada vez um time melhor, porque agora eu estou no momento de setorização da empresa. Isso é muito difícil. É muito complicado, porque você precisa ajustar a parte financeira com a parte não é todo mundo que tem dinheiro para ter um. Então, você tem que ajustar tudo isso para poder fazer. Então, o meu próximo o desafio que eu estou vivendo agora é a setorização da empresa. Você lembra o ano que foi que você, primeira casa de festa, que você então terceirizou a animação? Que você 2002. 2002. E aí nós estamos agora em 2023, vai dar então 21 anos. 21 anos. Comecei a empreender. Você já fez o cálculo de quantas festas aí você já trabalhou? Caramba. Ao longo desses 21 anos aí? Eu faço uma média de 4.500 por ano. Façam a conta aí, vocês que estão assistindo o episódio. Média disso aí, 4.500 festas por ano. Aí eu não sei. Antes eu fazia menos, né? Então, olha, dá umas... Porque assim, 4.500 por ano, vezes 10 anos aí, já seriam 45 mil, né? São 20, estava quase 100 mil festas aí. Quase 100 mil festas. E aí, é o que eu falo para todo mundo. Careca, mas isso aí é um trabalho legal, sabe, é um dinheiro fixo quase que você tem todo mês, mas vender barato é muito caro. Vender barato é muito caro. O que eu digo com isso? Quando você vende algo que você vai ter muito volume, isso vai te dar trabalho. Isso é caro para você. Sim. Você está em casa, lá, uma brincadeira até meio pesada entre a gente, falando de recreação, é até meio pesada. Parece cadeia, de uma hora para outra vira. Você está entendendo? Você está aqui, daqui a pouco o menino te liga, oi, Márcio, olha só, é que a criança jogou o microfone na piscina. E aí você tem lá alguém que consegue fazer isso. Então, vira. Então, quem vender muito é vender, você precisa vender barato. Mas eu acho que você está falando o seguinte, né? Em termos de modelo de negócio que você criou, é um serviço de qualidade, porque você tem toda essa preocupação em se diferenciar, de fazer algo novo, de estar inovando sempre a cada trabalho, mas para esse gestor de casa de festa e buffet que te contrata, a relação com os benefícios é muito boa, né? Sim. Em termos de investimento que ele faz, em detrimento ao resultado que você entrega, né? Então, no final, acaba ficando muito barato para ele, e você, dentro desse teu faturamento aí, você conseguiu também organizar a tua empresa para ser um negócio bom também, rentável, lucrativo para você também. E o grande lance é que eu não sou um custo fixo. Eu me encaixei num custo que não é fixo para aquela unidade. Porque no caso ali, a casa de festa só vai te pagar se vendeu, né? Então, se não vendeu... Quando aquele dinheiro vem parar na minha mão, já bateu na mão dele faz meses. Então, eu não faço parte do custo fixo dele. Então, acho que isso aí ajuda bastante. E agrega muito valor para a festa, né? Sim, a gente dá movimento à festa. Não sei se vocês reparam, uma criança chega no buffet, por melhor que seja a quantidade daquela unidade, a criança ela vai brincar meia hora, 40 minutos, daqui a pouco ela está olhando para o alto sem saber o que fazer. E aí, quando que... Porque aí hoje essa situação aí da terceirizar, digamos, as suas equipes ali para as casas de festa e buffets é a tua atividade principal, digamos assim. Mas aí, durante os anos, você foi desenvolvendo também outras carreiras profissionais, né? Uma delas foi essa parte como palestrante, como treinador, né? Quando que isso começa e como foi, assim? Cara, isso aí foram... Então, como eu falei para você, eu sou fruto da internet, né? Então, você lembra que ano, assim, o primeiro ano que você começa a ser convidado? Assim, 2013. 2013 eu fui chamado pelo Enai, uma palestra minha, não gostei, não foi boa. O Enai me convidou. Mas você não gostou da sua atuação? Da minha atuação, não sei. Logo do mesmo ano, Paçoca também, que ajudou muito, né, com o estudo e tal, me convidou, aí foi diferente, já foi uma palestra. Você foi mais preparado? Fui mais bem preparado, né? E aí, dali, eu acho que deslanchou. Mas você lembra por que você achou que foi tão ruim a tua primeira palestra, assim? Você acha que você saiu do tema?
Provavelmente. Eu não, foi um mix de nervosismo com o que tinha que fazer, com o que não podia fazer. Foi um mix de coisas sabe? Quando realmente a gente está nervoso, assim, atrapalha um pouco Eu acho que a performance, né? exatamente. Aí eu acabei ficando mais nervoso naquele dia e acabou não dando certo. Eu acho que isso acontece com todo mundo, né? Que vai fazer o seu primeiro show, Mas que vai cantar a sua também acho primeira que música. depois, com o decorrer do tempo, você foi criando uma identidade nisso também, né? Na tua forma de palestrar, na tua forma de dar curso, né? Exatamente. Eu me aprofundei muito em desenvolvimento humano. Já fiz imersões, né? Mas nunca fiz nenhum curso, E aí você entendeu que era importante você trazer isso para dentro dos seus cursos e palestras também. Exatamente. Hoje eu tenho uma fala, até nova ela agora, de que, o que é motivação com disciplina. O Hubert hoje tem mais ainda. O que seria motivação com disciplina? É só você dividir, destrincha a palavra motivação, motivo da ação. Se você tiver o motivo de uma ação nobre, você vai ter disciplina. Eu vou te dar um exemplo. Eu vou para a academia todos os dias e corro e tal. Tento me cuidar ao máximo. E não é para ficar bonito, para botar tatuagem no corpo, para pegar garotinha, não é para isso. É para brincar melhor com as minhas netas. É para ser exemplo. Né? Para ter pique e para aguentar o pique delas. Agora, minha esposa começou a malhar, sabe? É para ser exemplo. Para minha esposa, para minhas filhas. Então, o motivo da minha ação é muito mais nobre do que simplesmente ficar com um corpo bacana. Então, o motivo da ação, isso chama-se disciplina. Se você tiver um motivo nobre da ação que você vai fazer, você tem disciplina. Mas também assim, te conhecendo como eu conheço, sabendo a história, eu sei que teus cursos também, tuas palestras, elas se destacaram e ainda se destacam, principalmente em razão do tipo de brincadeiras que você leva, né? Que você apresenta, né? Então, essa situação que você comentou lá atrás, que você começou a pesquisar e diferenciar a criação das suas atividades, isso você trouxe para os cursos também, né? Porque quem, de alguma forma, vai procurar ali o treinamento do Tio Careca, o curso do Tio Careca, vai muito também atrás dessas brincadeiras, né? Que sabem que modelos de jogos e brincadeiras diferentes, que você tem essa preocupação em inovar, né? Sim. Fala-se muito hoje, logicamente, todas essas áreas elas são muito bem-vindas. A área de venda, a área de marketing, caramba, isso só complementou, né? Ficou muito bem. Só que você vai trazer todos esses clientes para entregar, né? Eu acho que a finalidade é entregar, é entrega, né? E se você não entregar com diferenciação, não tem jeito. Eu sempre achei que isso foi uma percepção também minha, né? As pessoas, e aí eu não lembro, foi um ator da Globo que saiu, estava fazendo esse comentário. Eu falei, cara, eu sempre pensei isso. Pessoas compram coisas. Então, o cara paga 5 milhões de reais num apartamento e não quer pagar 10 mil para pintar. E aí, quando ele vê o trabalho do Careca e o trabalho do Hubert idêntico, né? A única coisa que a gente vai poder falar com ele é sobre preço. Não vamos conseguir falar sobre nada. Sim, então, se a gente tem a diferenciação na veia, você consegue fazer as coisas diferentes e não só vender, entregar diferente também. Eu acho assim, por exemplo, o slime. O slime é uma coisa maravilhosa, um troço legal, mas a criança constrói alguma coisa e se suja com aquilo. A criança gosta de construir. Ela gosta de construir massinha, ela gosta de construir argila, ela gosta de construir areia, ela gosta de construir tudo, né? Então, hoje, e é uma fala minha também, que sempre falo isso, o que está todo mundo fazendo não é uma tendência, é uma demência. É todo mundo igual. Não é igual. Não dá para fazer todo mundo igual. Eu sempre tive esse pensamento. Não cresci mais do que eu queria, né? Posso crescer ainda. Estou na fase de crescimento. O final disso chama-se morte. Eu estou na fase de crescimento. Mas o meu DNA é diferenciação. Eu preciso ser diferente. E uma das estratégias que você criou para se diferenciar foi até mesmo escolha de materiais, né? Então, você pensa em materiais que sejam acessíveis, né?
mas de alguma forma você ressignifica esses materiais, né? Uma coisa ali que a gente pensou que poderia ser usado para alguma situação, você usa para outra coisa e faz aquilo virar um brinquedo, um material recreativo importante ali para diferenciar as brincadeiras que você cria, né? E também, de alguma forma, esses materiais você consegue replicar depois ao ponto para todas as suas equipes, né? E Sim, hoje você até revende esses materiais. exatamente. Conta um pouquinho dessa ideia da lojinha do Tio Careca, né? Todos esses materiais recreativos que você cria brincadeiras, você colocou num baú, numa mala e vende essa mala. Tudo começou com os bloquinhos, né? Eu dei uma palestra lá no Guarujá e eu provei para todo mundo que com um só material eu faria 1 hora de brincadeiras, com um material só. E várias maneiras diferentes. Você estava lá na palestra, Zé Sim, estava na sim. palestra também, e eu fiz várias atividades com um só material, né? E dá para fazer isso. E aí todo mundo ficou extremamente impressionado e tal, não sei o quê, né? E começaram a me pedir, e começaram a fazer isso no Brasil inteiro. E começaram a me mandar mensagem dizendo: Careca, olha, eu tentei fazer aqui, mas olha o que aconteceu. Uma criança tacou o toquinho de madeira na cabeça do outro. A criança jogou na televisão. Ah, não sei o que, tinham vários, Ah, quebrou um porque a aquário. primeira versão Era dos madeira. famosos bloquinhos eram madeira. Era madeira, mas cada um fazia no seu estado. Tá. E aí isso começou a me incomodar, né? Eu falei: caramba, eu ensinei um troço. Aí você teve que aperfeiçoar. Fala, poxa, tem que fazer diferente. O momento mágico virou trágico, não pode, pô. Eu ensinei, eu Boa. ensinei os caras, e aí eu falei: não, tem que dar um jeito nisso. E aí eu mesmo comecei a correr atrás de fazer isso em EVA. Tá. E aí, como o EVA você tem uma facilidade, ele já vem. Aí o EVA, ele era mais leve, uma criança pode tacar na outra, pode ser usado na piscina, pode, sabe, pode cores Sim, diferentes. abriu, né? Abriu O muito leque o aumentou leque, muito. É. aumentou muito. E aí todo mundo começou a comprar isso comigo. Aí, no Niki, começaram a comprar comigo. Você não tem mais nada? Eu falei: opa. Você viu a oportunidade de negócio aí também, né? Ainda mais eu, cara. Eu vejo um pedaço de barbante, um pedaço de mangueira, tá feito uma brincadeira. Então aí já é empresa que terceiriza equipe de animação de festa, profissional palestrante, né, que dá treinamento no Brasil todo e também fabricante de brinquedos. Exatamente. E aí, outro dia, veja, eu tive um desafio aí que eu precisava trazer, depois eu até mostro, mando a foto para você botar aí no podcast. Eu achei umas gavetas na rua, né? Gaveta, que todo mundo joga material foda. Cortei uma delas, deixei fininha assim e tal. Coloquei o material, depois eu ensino o que que é. E botei uns dinossauros, né? Esses dinossauros grandes, que eu comprei até numa feira dessa que vende na rua, no chão. E forcei ele assim, depois pintei com color gel, que dali virou o portal dos dinossauros. As crianças iam procurando esses dinossauros pela casa toda e tinha que botar no lugar dele. A partir do momento que colocava eles no lugar, o banho de mangueira ligava e eles conseguiam fazer. Entendi. Acho que isso é uma coisa legal que você faz. É igual um show de um artista que a gente gosta, quando a gente vai, é bacana às vezes quando ele emenda uma música na outra, né? E aí não Exatamente. tem aquela parada assim, né? Que aí o pessoal, a gente tá alegre ali dançando, e de repente para a música, a gente. Não, né? O artista, para isso não acontecer, ele vai emendando uma música na outra e você vai curtindo. Você conseguiu fazer isso com as brincadeiras. Você vai Exatamente. emendando Então, uma na por outra. exemplo, tem muitas atividades lá que as crianças têm que quebrar um bloco de gelo para tirar uma chave para ligar alguma coisa para a brincadeira começar, senão ela não começa. Então tem. Bom, gente, como vocês estão vendo aí, acho que vale um episódio só para falar dessas Para a gente brincadeiras, começar a falar né? dos parques depois, né? Mas para a gente concluir esse nosso primeiro episódio, esse primeiro bate-papo, tem duas perguntas que eu faço para todos os meus convidados que vêm aqui. Primeiro, se você tem uma lembrança de uma festa, pode ter sido quando você foi criança, como convidado, ou pode ter sido uma festa depois já de adulto, trabalhando, profissional. Mas uma festa, a lembrança de uma festa que você tem aí que ficou inesquecível para você, né? Algo que aconteceu dentro de uma festa. E depois a pergunta é futuro, e como que você vê o futuro aí do tio Careca? Então, Albert, eu nunca falei. Eu comento pouco sobre essa história, porque. E hoje eu tenho entendimento disso, né? Dentro dos estudos. Provavelmente o que eu vou falar aqui, alguém já deve ter escutado em algum podcast dessa aí sobre desenvolvimento humano, que é o que eu estudo, então não tem jeito, né? É a mesma coisa de um evangélico falar sobre palavras da Bíblia. Outros também já falaram, com certeza, né? Então, eu entendo que não.
Ninguém cria um propósito na vida, ninguém. Nós fomos, para te responder isso, eu preciso dizer qual é a importância dessa festa para mim, tá? Quando você nasceu, seu pai, Jesus Cristo nasceu, nós fomos colocados dentro de um ecossistema, certo? Sim. Que já existia o rio, já existia o mar, já existia tudo. Eu nunca vi rio bebendo água e também nunca vi mangueira comendo manga. Ou seja, nós fomos colocados aqui para complementar esse ecossistema. Tá certo? Nós fomos colocados aqui para servir. Ponto. Esse é o nosso propósito. O Hubert faz o que ele faz brilhantemente, eu te acompanho, sou apaixonado pelo seu trabalho há muitos anos, mas isso é só ferramenta. Sim. Nosso amigo que gosta de samba, essa é a ferramenta dele. O médico é a ferramenta, o policial sempre será a ferramenta, porque o propósito, você nasce com ele, tá certo? E quando que você acha, e quando você tem certeza absoluta que o que você faz agora está alinhado com o propósito que você nasceu para fazer? Quando acontece o que aconteceu comigo, que foi, eu ainda atuava na área, eu ainda era animador da festa, e uma criança que tinha feito transplante de rim pediu eu no aniversário dele no hospital. Essa foi a festa mais importante que eu tive. Eu não fiz nada, eu só fiquei sentado ali, falando com ele, brincando com ele, jogando o jogo da velha. Essa foi a festa dele. Isso, para mim, foi a festa mais importante que eu já tive na minha vida, porque me deu a clareza real de que o que eu estou fazendo na vida está alinhado com o que eu nasci para fazer, que é servir. Essa é a... E eu não... Eu agradeço a Deus por hoje saber falar do jeito que eu estou falando, pelo conhecimento que eu fui criando da vida, para eu poder explicar. Consegue expor isso, traduzir isso. Porque até então era só uma percepção minha. E com o estudo, com a sabedoria, a maturidade, né, que a gente vai adquirindo ao longo da vida. Né? E aí eu fui aprendendo e eu consegui falar sobre isso, entendeu? Então, eu sou muito grato pelo que eu faço. Você conhece minha história ainda mais profunda, isso aí é papo de podcast aí para a gente fazer. Mas em alguns momentos da minha vida eu tive que eu só tinha a gratidão, não tinha mais nada, não precisava esperar mais nada. Eu tinha que ser gratidão. Quem conhece a minha história aí sabe que era de gratidão de ouvir, ó, a Júlia não chorou hoje, ó, a Joyce tal. Eram coisinhas pequenas, porque minha vida estava de cabeça para baixo. Então, eu aprendi a acionar a gratidão. Profissionalmente falando, a maior gratidão que eu tive foi essa, que eu consegui, nesse dia, alinhar o que eu faço com o que eu nasci para fazer, que é servir. Olhar para trás e falar, valeu a pena, né? Exatamente. É exatamente isso. Ver minha filha aqui, a Júlia, porra, com microfone... Ela botava os bichinhos de pelúcia na escada e ficava com o microfone, era uma escova, certo? E hoje ela me ajuda a tomar conta da empresa. Minha filha mais velha, eu tenho a 6ª série e ela é funcionária pública desde os 19 anos. Porra, velho, não tem, sabe? Então, o que eu tenho da vida é muito mais do que eu esperava. E o futuro, assim? O que você pensa? O que você imagina no futuro? Futuro é isso, eu vou continuar em evolução, né? Eu acho que... A gente sabe, assim, né, quem é mais próximo a você, que você está agora apostando em outros caminhos, né? Algo talvez mais fixo, menos itinerante. Você está curtindo essa experiência aí de administrar, de gerir parques, assim, algo mais fixo? Como está isso aí para você, essa nova fase? Cara, na verdade, eu falo... Tem um amigo nosso, Pacheco, lá do Ceará, que ele falava... Eu falo que eu uso muito a fala dele. Eu queria muito ser rico para trabalhar de graça. Porque tem coisas que eu faço, cara, que eu fico lá como dono do parque e olhando para as crianças e fico assim, lá, aquela criança lá. Eu fico, sabe, toda essa magia, essa coisa minha de dentro. O Juliano, nosso amigo lá da franquia, ele fala, porra, careca, toda hora traz um troço novo, E realmente, eu sempre tento botar alguma coisa nova para que eu veja as experiências da essência do Tio Careca não mudou. Não mudou. Seja acho que numa festa, sempre. dentro de uma casa de festa que está prestando serviço, ou seja uma festa dentro do seu parque, a essência do Careca não mudou. Não vai, não pode, senão eu perco.
Para mim, eu vou estar acabando com o meu propósito. Meu propósito é esse aí, não tem jeito. Aí. Careca. Obrigado, viu? Ó, Por nada. promessa é dívida, é o primeiro de muitos, hein? Lógico, então eu estarei Você vai aqui. voltar aqui outras vezes. Beijo grande, galera. É isso aí, gente, né? Tenho certeza que vocês gostaram desse episódio aí, como eu gostei também, né? E não custa repetir. Se você gostou do nosso conteúdo, curta o vídeo, deixe seu comentário, se inscreva no canal, tá? Porque tudo isso, gente, é muito importante para o engajamento, para que outras pessoas também tenham acesso a esse conteúdo, tá? Então, lembrando, recadinhos importantes, né? Se você quer saber mais sobre o curso de monitores de recreação, curso de capacitação que eu gravei, tem os detalhes aí aqui nos comentários, o link, tá? Tem preço, tem conteúdo, detalhamento do conteúdo, duração, etc. Então, tem todos os detalhes ali. E também não deixe de se preparar, né, para vir para Celebra Show, né? Então, se você assistiu esse episódio antes da feira, então dá tempo ainda. Se prepare e venha para São Paulo, no Expo Center Norte, de 31 de maio a 3 de junho. Agora, se você está assistindo esse episódio depois que a feira já passou, não tem problema, porque é uma feira, é um evento que acontece anualmente, normalmente sempre na mesma época. Então, siga o Instagram lá da Celebra Show, porque aí você vai ficar sabendo sempre das novas datas. Beleza, gente? Muito obrigado aí pela sua audiência. Um abraço para você e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!